Você já atendeu um paciente que tinha dor lombar crônica, fez uma cirurgia e continuou com a mesma dor que ele tinha antes da cirurgia, mesmo 3 meses após a cirurgia? Isso é chamado de síndrome da falha cirúrgica e é muito comum. É comum a gente encontrar pacientes que fizeram uma, duas, três, quatro, cinco, uma série de procedimentos cirúrgicos e continuam com dor e incapacidade. Os fatores psicossociais, como medo do movimento, catastrofização, estão lá no teto. E esse paciente, ele tem uma quantidade enorme de frustrações, porque ele tentou o procedimento que é mais agressivo, que é a cirurgia, e não melhorou. Imagina como não está a cabeça desse paciente. Alguns que fizeram artrodese, colocaram placa e parafuso, eles estão o tempo todo preocupados, achando que a placa e o parafuso estão se movendo e que é por isso que eles têm dor. Vale a pena a gente tentar identificar essa crença, porque é bem comum. Mas existem aqueles também que fizeram vários procedimentos, mesmo sem colocar placa e parafuso, e que têm aí essa frustração de não terem melhorado e se protegem ao se movimentarem, a postura e o movimento são muito alterados, as crenças negativas sobre o próprio corpo são muito fortes e a gente tem o desafio de ajudar esses pacientes a recuperarem a capacidade funcional que eles tinham antes da cirurgia, antes do problema se instalar. É um grande desafio, mas se a gente avaliar bem as questões psicossociais com o link com a função e elaborar um plano de tratamento com base na função principalmente, saindo um pouco da estrutura, porque muitos desses pacientes estão cansados de propostas terapêuticas com base na estrutura e que, no entanto, não foram efetivas. A desvantagem é que são pacientes desafiadores por terem questões psicossociais bastante importantes, muitas frustrações, tratamentos que não funcionaram, mas por outro lado eles têm um enorme potencial de ganho, de redução de incapacidade, melhora de função e também diminuição de dor, porque eles estão em altos níveis, de dor, de incapacidade. E é um prato cheio para quem tem visão biopsicossocial, porque eles já focaram numa visão biomédica e não foram bem-sucedidos. E quando a gente faz um tratamento em que a gente ouve o paciente, ouve a história do paciente, valoriza cada uma das dimensões, identifica se o paciente está com uma perda de função por conta de um comportamento funcional mal adaptativo, que é modificável, que a gente pode ajudar esse paciente, esse paciente tem um bom prognóstico de redução de incapacidade, de melhora de dor, apesar do quadro parecer muito complexo. Então, esses casos, eles são talvez os casos em que a gente mais vai ter bons resultados com esse tipo de abordagem multidimensional biopsicossocial. Não deixe de acreditar que você pode ajudar esses pacientes.